Mesmo aquele de coração puro, que à noite faz as suas preces, pode tornar-se um lobo quando o acônito floresce e a lua de outono brilha. Havia uma jovem garotinha de uns 9 anos de idade, que tinha como seu melhor amigo um rapaz de 21 anos, que sofria de sérios retardos mentais. Seu apelido era John Mad, em português, João Maluco. Apesar de ser inofensivo, John não era visto com bons olhos pela população local, que praticamente o marginalizavam por puro preconceito por causa de sua condição e não aprovavam sua amizade com a garotinha. Porém, a relação entre a garotinha e John sobrevivia à clara hostilidade da população e continuavam convivendo juntos e brincando. Certo dia, durante a estação de caça, a garotinha e John estavam brincando de esconde-esconde, e era vez de John se esconder. Ao ver uma plantação de milho, ele teve a inusitada ideia de se disfarçar de espantalho. Assim, a sua amiguinha nunca o encontraria. Mas um grupo de 5 homens armados com rifles e bebendo cerveja, montados em uma picape, provavelmente retornando de alguma caça, viram o espantalho. E o chefe do grupo teve a divertida ideia de praticar tiro ao alvo com ele. E assim o fizeram. Ao terminarem de fuzilar o espantalho, ouviram os grunhidos moribundos de alguém e sangue escorrendo dele. O chefe do grupo examinou o espantalho mais de perto e, ao descobrir que era John, fugiram apavorados do local e fizeram um pacto de silêncio, de nunca contar a ninguém o que aconteceu ali. A garotinha encontrou o amigo John morto e ficou horrorizada. Mais tarde, a polícia local fez suas investigações rotineiras e não se chegou a nenhuma conclusão sobre quem foi ou quem foram os responsáveis por aquela atrocidade. Os 5 homens que haviam cometido aquele crime chegaram a prestar depoimentos, mas não foram sequer apontados como suspeitos. E além disso, para muitos na cidade, a morte de um retardado não importava muito. O xerife, contrariado, foi obrigado a engavetar o caso e considerá-lo insolúvel. Após o enterro de John, se passaram alguns meses e o caso foi praticamente esquecido. Quando um dos algozes de John viu no quintal da serraria, onde trabalhava, um espantalho de pé. Assustado, percebeu que era o mesmo espantalho no qual John estava disfarçado. Ele imediatamente relatou o fato a seus amigos, que achavam ser apenas uma piada sem graça de alguém. Porém, na manhã seguinte, ele foi encontrado morto na serraria. Foi encontrado dividido ao meio por uma serra automática. O caso foi declarado morte acidental. O mesmo pensou os demais 4 assassinos. Outro algoz do finado John estava voltando para sua casa, quando em um terreno baldio, a 200 metros de sua casa, viu um espantalho e, ao chegar perto para examinar, viu que se tratava do mesmo espantalho daquela tarde, o espantalho em que John se fantasiou. Ele foi correndo para sua casa, pegou o telefone, ligou e contou o ocorrido para seus amigos. O chefe do grupo solicitou uma reunião às pressas e que todos fossem até a sua casa. Quando estavam quase todos reunidos na casa do líder,
faltando apenas o rapaz que avistou o espantalho, as horas se passaram e nem sinal dele. Preocupados, ligaram para casa e, para seus espantos, souberam que ele havia morrido em um acidente de carro. Os 3 algozes restantes de John decidiram dar o fato como uma coincidência lamentável, embora o medo imperasse no seu íntimo. 2 semanas mais tarde, o 3º algoz de John havia visto perto da sua moagem, que ficava na sua propriedade, uma figura parada à distância, e ao ver mais de perto, viu que era o mesmo espantalho, para seu pavor. Imediatamente, ele ligou para seus outros 2 amigos, que chegaram à sua moagem. E quando foram ver o espantalho, ele não estava mais no local indicado. Ao observarem o terreno, verificaram que nem sequer havia um ponto de fixação no chão daquele terreno. Embora o algoz de John, que viu o espantalho, jurasse ser aquele o local no ponto exato onde estava o espantalho, os 3 combinaram de ficarem juntos na moagem e foram apanhar os seus pertences, enquanto o que viu o espantalho os aguardava ali. Ao voltarem à moagem, não encontraram o rapaz. Ele desapareceu completamente, e então foram dar parte na polícia. A polícia resolveu vasculhar a moagem do rapaz e encontraram o corpo dele dentro de um silo, soterrado, sob 2 toneladas de grãos de cereais. A partir daí em diante, o xerife, cada vez mais desconfiado, passou a ficar de olho nos 2 últimos que restavam. Um deles decidiu fugir às escondidas da cidade, mas foi encontrado na manhã seguinte morto, devido a algum tipo de infarto, na oficina mecânica de propriedade dele. E a seu lado encontraram um bilhete que estava escrito com a caligrafia dele mesmo. Eu ouvi. Espantalho, diga a verdade, ou você será o próximo. O xerife interrogou o remanescente dos algozes, que se fez de desentendido. O xerife aceitou, sem comentários, as vagas explicações dele, mas aos poucos ele foi ligando os fatos. Entretanto, no final, nada pôde ser feito, pois o último que restava se suicidara, aparentemente enforcando-se no quintal de sua própria casa. A antiga amiguinha de John foi encontrada no local brincando, normalmente, de frente ao cadáver do último algoz de John, seu amigo, como se nada a incomodasse. Na verdade, foi ela quem avisou o xerife. Assim que o xerife chegou, solicitou que ela fosse embora do local, enquanto eles faziam a perícia. Para assombro dele, a garotinha teria lhe dito: "Vou ir agora brincar com John. Bons pesadelos. Boa noite."